Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação inédita, uma situação extremamente peculiar, porque nós nunca vimos, da forma como está sendo apresentada, a interferência de uma nação estrangeira nos nossos negócios internos aqui no Brasil, na nossa política interna. É o que está fazendo o governo norte-americano. Agora, eles estão fazendo isso porque eles contam pela primeira vez com um grupo de traidores da pátria que estão ali encastelados numa família no seu entorno, que estão colaborando para que esse tipo de ação aconteça. Porque se esses traidores da pátria estivessem contra, olha, nós teríamos aqui uma unidade na defesa do interesse brasileiro. Mas esses traidores que vendem qualquer coisa, vendem a própria mãe, como a gente está vendo Flávio Bolsonaro colocar a mãe em joguete político aqui no Rio de Janeiro, enfim, eles são capazes de qualquer coisa, sobretudo para escaparem da cadeia ou para tentarem tirar da cadeia um dos seus capachos, um dos seus principais apoiadores ou apoiadores do governo norte-americano, que é o Sr. Jair Messias Presidiário. Hoje eu vou trazer para vocês mais alguns elementos relacionados a essa fotografia de Flávio Bolsonaro com o capanga, o assassino de plantão do senhor Daniel Vorcaro. E são coisas aí que certamente vão puxar outros fios de investigações aqui no Brasil. É muito difícil que o senhor Flávio Bolsonaro consiga chegar até o dia das eleições, porque, olha, eu fiz a previsão aqui com vocês que ele iria fugir assim que ele fosse derrotado, mas a situação está ficando muito complicada. Alguns analistas políticos já começam a dar voz aqui também, ou dar eco à nossa voz aqui, que nós fomos o primeiro espaço aqui que detectou que o caminho, o que estava sendo estruturado pela Orcrim de Flávio Bolsonaro, estava ficando cada vez mais nítido, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei novidades em relação a esses assuntos, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você, que não conhecia o nosso portal, está chegando agora, que em primeiro lugar você se inscreva e acione ali o sininho para você sempre receber a notificação aqui dos nossos encontros, porque o YouTube não faz isso com frequência não. Às vezes eles notificam, às vezes não notificam, enfim, porque eles dão muito mais divulgação aos encontros aí do pessoal da extrema-direita, né? Isso aí é estatístico, isso aí é claro que todo mundo que acompanha as redes sociais já sabe. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, porque isso ajuda a gente a vencer esses bloqueios e nós chegaremos a mais pessoas como você. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E sempre no primeiro comentário tem ali links muito importantes da nossa caminhada aqui que nós estamos iniciando nesse ano de 2026, que eu acho que vai ser muito legal, muito bacana, tá? Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, todo mundo já sabe que os Estados Unidos sobretaxaram o Brasil em mais 25%. Eles já tinham colocado uma tarifa de 12,5%, alegando que o Brasil faz compras de produtos que têm origem de trabalho forçado e tal, enfim. Os Estados Unidos, gente, a gente não pode perder de vista que eles estão num desespero, uma sociedade falida, uma sociedade que está se autoflagelando, uma sociedade que tem um número de suicidas gigantesco, um número de pessoas que morrem por overdose gigantesco, que não tem um Estado social, é cada um por si, Deus por todos, e lá a pobreza está chegando a níveis em muitos lugares como nunca se viu. Só que a gente aqui no Brasil, a gente não tem muito essas informações porque as redes de televisão, as redes de comunicação escondem essas mazelas que acontecem dentro do país mais rico do mundo, né? Então, nesse âmbito de desespero, de decadência, em que cada vez mais ricos ficam setores mais ricos lá nos Estados Unidos, a partir do próprio Trump, né? O Trump duplicou a fortuna dele, gente, um negócio assim absurdo, mas para os americanos isso faz sentido. Agora, para nós aqui, enfim, é uma coisa que denota que essas pessoas se apropriam do Estado para enriquecerem-se e cuidar cada vez mais dos interesses de quem já tem muito dinheiro. Enfim, a selvageria, é a barbárie do capitalismo na sua pior face, né? Então, eles agora, nesse desespero, estão brigando contra o mundo. Só que a briga deles contra o mundo, que inclui o Brasil, nesse particular eles estão colocando um elemento político. Por quê? Porque eles querem que o nosso país fique como um satélite subserviente para os seus negócios, para os grandes interesses corporativos deles lá, porque eles não estão preocupados com o povo americano, não, e muito menos com o povo brasileiro. Agora, se eles podem aplicar uma política contra o nosso país, contando aqui dentro com propagandistas, traidores da pátria a favor dos negócios norte-americanos, aí para eles é muito melhor, né? Então, os Estados Unidos confirmam tarifa de 25% sobre produtos do Brasil. Não são todos os produtos, porque alguns produtos eles não produzem lá, e se eles sobretaxarem, a inflação nos Estados Unidos vai aumentar bastante.
O Brasil está estudando, o governo brasileiro está estudando medidas de contrapartida, né? Para poder ter uma reciprocidade nesse tipo de trato que eles estão tendo. E aí, claro que a gente vai vendo em todos os jornais, né, as coberturas do que aconteceu. Estados Unidos confirmam novas tarifas contra o Brasil. Medida do escritório comercial trará lista de exceções. Então pode ter muitas exceções ao longo dessa história. Tem a coluna aqui no site O Cafezinho, coluna do Miguel do Rosário, muito boa. Tentativa de Rubio de insultar a inteligência do povo brasileiro. E aí ele mostra aqui, né, é bom sempre lembrar, que o Marco Rubio é essa figura aqui que tem o traidor Flávio Bolsonaro como uma pessoa que está zelando pelos interesses deles, dos Estados Unidos. E o Miguel do Rosário mostra que todos os argumentos que os Estados Unidos estão usando aqui são argumentos infantis e pífios. Ah, o Lula, o problema do Lula, o Lula não quis negociar. Mentira! Mentira deslavada. A relação comercial Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Enfim, que o Brasil estabelece restrições aos cartões de crédito na medida que fomenta o PIX aqui no Brasil. Então ele vai jogando isso e diz, olha, que o Lula não quer negociar, não sabe negociar, coloca os interesses pessoais dele, ego da esquerda. Uma coisa totalmente infame, né? A coluna está muito legal, vou colocar no primeiro link aqui também para você ler na íntegra. A maioria dos brasileiros atribui responsabilidade por tarifaço dos Estados Unidos a Flávio Bolsonaro, aponta a Genial Quest. Essa avaliação foi feita antes do que está acontecendo agora, porque esse fato agora vai reverberar mais, certamente reverberará mais negativamente aos traidores da pátria, ao clã Bolsonaro. O governo brasileiro, o Lula colocou aqui na página dele no Twitter, uma nota de repúdio ao que aconteceu. Vou ler só um trechinho aqui. 15 de julho de 2026 ficará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lamentável. O governo brasileiro repudia a decisão anunciada hoje pelo governo dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, com base na seção 301 da Lei de Comércio de 74. Essa foi a justificativa apresentada pelos norte-americanos lá. Olha, vamos atrás do Brasil porque nós queremos analisar relações comerciais. Bom, não há justificativa para medidas unilaterais contra nosso país. De acordo com estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos, eles acumulam superávit de 424 bilhões e meio de dólares em bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Em 2025, 76% das importações originadas dos Estados Unidos entraram no país sem pagar direitos de importação, ou seja, zero. E a taxa efetiva média aplicada aos produtos americanos foi de apenas 3,1%. Então, aqui a nota vai mostrando tudo isso. E aí, mais à frente, eles tocam aqui no que os americanos estão querendo. Demonstramos que as acusações contra a PIX e a regulamentação das plataformas digitais são infundadas e as acusações de desmatamento são absurdas. O PIX é um patrimônio do nosso povo e uma referência internacional para a infraestrutura digital pública. No Brasil, não vamos abdicar de proteger nossas famílias e nossos filhos contra a ganância de um punhado de tecno-oligarcas. Bom, aí vai falando que o Brasil participou das audiências, enfim. E aqui no final, eles observam. É triste notar que o lamentável resultado das investigações baseadas na seção 301 faz parte do plano construído com a colaboração ativa da família Bolsonaro. Eles deviam colocar, né, traidores da pátria, né? Vamos ver, acho que até tem. São falsos patriotas que orquestraram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidas por objetivos eleitorais. Não se pode amar o Brasil apenas quando vencemos eleições. Proteger nossa soberania é uma obrigação que está acima de todas as partes e de todas as tendências. O governo brasileiro não vacilará em seu dever de preservá-la. Secretaria de Comunicação Social. Então é quase que um porta-voz aqui do governo Lula, né? Enfim, a nota explica muito bem. Marco Rubio ataca Lula e revela que tarifaço de Trump é para ajudar Flávio nas eleições. Aqui a coluna aqui do fórum, né? Então aqui a foto aqui da quadrilha de traidores com Marco Rubio. Que é uma coisa muito ambígua, né? Então eles estão fazendo uma pressão muito grande, mas a tendência, segundo a pesquisa, é que esse tipo de situação recaia nas costas do clã Bolsonaro, dessa quadrilha de traidores da pátria.
E aí o traidor da pátria e operador financeiro da família apareceu nessa foto aqui com o assassino, aquele que agenciava os crimes, né? Os assassinatos enfim, crimes bárbaros contra eventuais opositores. E aí o Flávio Bolsonaro tentou dar uma série de explicações. É o seguinte, essa foto aqui, através dessa foto, se descobriu aonde foi que a foto se deu. E foi no hotel Fazano aqui no Rio de Janeiro. E aí, pelo teto aqui, né, se vê aqui a foto aqui do ambiente, de onde estava esse teto. E aí é o seguinte, gente, esse ambiente aqui, ele fica na cobertura do hotel. Fica ali entre Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, né, nessa região ali. E eu pergunto para você, o que o senhor Flávio Bolsonaro estava fazendo nesse hotel? E é o seguinte, quem se hospeda nesse hotel é porque normalmente não mora no Rio de Janeiro. Então, o que o senhor Flávio Bolsonaro estava fazendo no hotel, na cobertura no hotel, sem camisa, lá na piscininha? Obviamente, ele estava se encontrando com quem não era do Rio de Janeiro, né? E estava ali. E alguém que vai tirar foto com ele sempre se apresenta, né? A pessoa está nesse local assim, o cara, pode tirar uma foto contigo? Não, olha, o cara vai dizer, olha, eu sou fulano e tal. Então ele sabia quem era a figura assim, né? O assassino ali o contratado, né? O capanga do senhor Daniel Vorcaro. E aí eu fui dar uma pesquisadinha no Hotel Fazano e descobri o seguinte, que o Vorcaro, ele comprou uma parte do Hotel Fazano, né? Na rede Fazano, lá em São Paulo, ele comprou o hotel justamente para fazer encontro com empresários, né? Com políticos e tal. E, coincidentemente, né, é no Hotel Fazano que o senhor Flávio Bolsonaro estava com o assassino. Aliás, ele tem essa proximidade com assassinos já há bastante tempo, né? Porque não dá para a gente ignorar a conexão dele com o Rio das Pedras, com gente que foi acusada aqui, foi condenada por ter mandado matar Marielle Franco. Então isso aí está até bem esquecido, né? A família Brazão está cumprindo já a pena, já foram condenados. E sem falar no Adriano da Nóbrega, também outro que tinha familiares no gabinete de Flávio Bolsonaro. Adriano da Nóbrega acusado de 19 assassinatos conhecidos. E o Flávio Bolsonaro ia lá na cadeia para dar condecoração a esse miliciano e a seus familiares, a seus amigos, né? E aí o Flávio Bolsonaro tem um advogado, que eu mostrei ontem para vocês, que deu calote na Lotterge, né? Na Loteria do Estado do Rio de Janeiro, que é esse cidadão aqui, é o Willer, e que também fez um achaque lá, usando milicianos contra a propriedade do jogador da seleção brasileira, o jogador, o Richarlison. E aí é o seguinte, é um advogado que tem jato, né? Esses caras têm hábitos, né, muito sofisticados, né? E anda com jatinho para cima, para baixo com o Flávio Bolsonaro. E aí ele foi para os Estados Unidos, e aí já falei do Richarlison, aí teve o seguinte, ele passou, quando foi para antes da posse de Trump, Flávio Bolsonaro curtiu noitada em cassino de Miami com um amigo advogado. Essa coluna aqui do Lauro Jardim, que não foi desmentida, mostra que o Flávio Bolsonaro entrou à noite no cassino, ficou de sábado à noite até de manhã cedo num cassino. Esse é o homem de Deus, aí é a questão que mexe com religião, né? Você que é evangélico, o que você acha de uma figura que passa a noite toda num cassino ao lado de um advogado acusado de corrupção, de extorsão, um advogado acusado de banditismo, de dar calote no Estado brasileiro, no Estado do Rio de Janeiro, e que na manhã o cara foi sacar dinheiro, gente, $236 mil, 6h30 da manhã com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro passou a noite toda num cassino, você sabe. Eu queria saber se ele levou a Bíblia, se ele levou a esposa, se ele levou as filhas para esse ambiente, né? Se ele estava orando dentro do cassino, do lado desse quase pastor, esse advogado dele. E se esse $236 mil é um dinheiro honesto, como é que o Flávio viu sacando ali $236 mil e achou isso normal, né? Que coisa, né, gente? Mas aí isso está caindo, gente. Como diria o filósofo, uma frase atribuída ao Nietzsche, amadurecer é apodrecer. Quanto mais amadurece ou chega o ponto da confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro, mais ele está perto do apodrecimento.
é o que acontece com a fruta. A fruta vai amadurecendo, amadurecendo, mas tem uma hora que ela já começa a decair, ela começa a apodrecer, cai do pé, enfim. Aí os bichos comem, né? É o que eu estou vendo para essa trajetória de Flávio Bolsonaro. Como eu cravei aqui, em primeiro lugar, ou ele será preso ou ele fugirá do nosso país. E eu vou mostrar para vocês nos nossos próximos encontros que tem mais gente que está reverberando isso que eu estou falando aqui com vocês, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço. Olha, sempre veja ali o nosso ranking, que está no primeiro comentário do nosso portal, e participe aqui da nossa jornada, tá bom? Você aqui é fundamental. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!